Estamos hoje a celebrar a festa da vinda do Espírito Santo sobre nós. E juntos começamos a aclamação do Evangelho, dizendo: o Espírito Santo que desce com fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. É preciso que todos nós que celebramos a festa de Pentecostes tenhamos consciência plena de que hoje Jesus cumpre a promessa que havia feito aos seus discípulos: não se afastem de Jerusalém, esperai, recebereis o Espírito que vem do alto, que vos dirá tudo o que devereis dizer, vos ensinará toda a verdade, vos explicará e eliminará as dúvidas dos vossos corações, das vossas mentes, e fará com que vocês sejam minhas testemunhas em todos os lugares, em toda a terra. E que testemunho é que Jesus quer que nós sejamos? Que testemunha é que Jesus Cristo quer que nós demos? Palavra testemunho e testemunha pode ter dois significados. Testemunho, primeiro significado: eu, em carne e osso, sou testemunho vivo de Jesus Cristo ressuscitado. Testemunha, eu com as minhas palavras devo dar, devo declarar, devo dizer que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez homem, que morreu por todos nós, que ressuscitou, subiu aos céus para a nossa glorificação. Vejam a diferença entre o ser testemunho e o ser testemunha. Testemunho, eu devo ser um Cristo que vai ao encontro do outro. Eu devo ser partilha, eu devo ser amor, eu devo ser solidariedade, eu devo ser comunhão, eu devo ser amor, beleza em pessoa. Agora, testemunha, melhor dito, e as minhas palavras devem dizer aquilo que eu sou. Portanto, exigem-se duas coisas em nós. Uma coisa é aquilo que eu faço, a outra coisa é aquilo que eu digo. Assim, quando eu faço aquilo que eu digo, eu sou testemunha. Entendeu? Quando eu digo, eu faço aquilo que eu digo, eu sou testemunho. E quando eu falo para os outros, eu estou testemunhando. O que Cristo quer com essa festa do Espírito Santo é que nós sejamos duas coisas ao mesmo tempo.
sejamos testemunho vivo do Evangelho. Que você, com as suas ações, você com o seu olhar, você com as suas palavras, você com o seu comportamento, você com as suas atitudes, seja um Evangelho vivo para as pessoas que você convive, com as quais você convive, a partir da sua própria casa, a partir de você mesmo. É preciso que você se convença que você é e deve ser um Evangelho vivo para você próprio, para que as suas palavras não contradigam aquilo que você é. E depois, então, aquilo que você fala para os outros. Olha, eu vivo isso. E é preciso que você viva também aquilo que eu vivo. Eu digo isso porque eu estou vivendo. Cristo exige de nós testemunhos vivos do Evangelho e testemunhas da sua própria palavra, do seu próprio Evangelho. Daí a razão do porquê nós acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus aparece diante dos discípulos, os apóstolos, e diz: a paz esteja convosco. E sopra sobre eles e diz: receber o Espírito Santo. Porque se nós não nos revestirmos do Espírito Santo, nós não conseguiremos dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Se a força não nos vier do alto, ninguém conseguirá olhar para o outro e estender a mão. Ninguém conseguirá perdoar. Ninguém conseguirá compreender. Ninguém conseguirá entender. Ninguém conseguirá dialogar. Ninguém conseguirá partilhar o seu tempo. É sobre o alto que, vindo sobre nós o poder, onde nós conseguiremos então sermos um Evangelho vivo para o vivimento dos nossos irmãos e irmãs. Jesus sopra sobre eles, ele responde: recebam o Espírito Santo e dá espaço para a ordem. Ide por todo o mundo anunciar o Evangelho. Aqueles a quem perdoados os seus pecados, eles serão perdoados. E a quem os retiverdes, eles serão retidos. Afinal, Jesus Cristo nos dá o poder de nós nos reconciliarmos uns para os outros. Afinal, Jesus nos dá a faculdade de nós dizer: meu irmão, eu te perdoo. Minha irmã, eu te perdoo. Minha irmã, eu me desculpo. Porque onde há pessoas, há sempre incompreensões, há sempre desentendimentos, há sempre conversas mal entendidas. E é necessário que nós tenhamos o coração aberto para dialogar com o outro. E tenhamos a humildade de ir ao encontro do outro e dizer: olha, você me fez isso, eu não entendi. Por que você fez isso? Por que você falou assim? Por que você me olhou desse jeito? Quantas vezes, talvez os homens nem tanto, os homens nessa hora de olhar não são muito afinados. Mas as mulheres, basta olhar. Não, aquele me olhou mal. Por que me olhou assim? Será que eu não me vesti bem? Prepara-se, está bem, mas por que me olhou assim? É bem você começar a analisar na sua mente: por que me olhou assim? O que eu fiz? O que eu não fiz? E começa a jogar no seu próprio coração, na sua própria cabeça. Então vai ao encontro dele e diz: por acaso eu estou mal vestido? Mal vestida? Por que você me olhou assim? O que você queria me dizer com esse olhar? Antigamente as mães falavam, ensinavam, educavam, advertiam os filhos com o olhar. Basta olhar, o filho olha para a mãe e sabe que está fora da sua casinha e tem que voltar imediatamente. Era assim antigamente. Agora não sei, as mães atuais se fazem isso. E se fazem, as crianças reclamam. Mesmo no meio da gente. A criança, quando olha que a mãe viu, repara que a mãe está olhando de baixo. Ô mãe, por que a mãe está me olhando? Mas é exatamente isso. O Espírito Santo, hoje, através do Evangelho, inspira-nos a irmos ao encontro dos nossos irmãos e irmãs e tirar satisfação. Tirar satisfação não no sentido em que nós às vezes aplicamos aqui. Porque quando se tira, eu vou tirar satisfação, eu vou brigar, vou cobrar briga. Não é assim que vocês aplicam aqui, tirar satisfação? Eu vou tirar satisfação. Mas tirar satisfação, eu quero
dimensão é no sentido de ir lá se entender com a pessoa. E quando a gente procura se entender, nós não brigamos, nós dialogamos. E quem é que nos ensina a dialogar de uma maneira mais perfeita? É o Espírito Santo. Que Jesus hoje está nos ensinando, nos enviando, para que nós sejamos ministros do perdão, ministros da misericórdia. Porque se nós não nos perdoarmos uns aos outros, o nosso Pai que está lá nos céus também não nos perdoará os nossos pecados. Essa é a dimensão que nós encontramos no Evangelho. Na primeira leitura nós encontramos a dimensão universal da salvação. O Espírito Santo faz com que todo mundo ouça os discípulos falar na sua própria língua. Muitas pessoas em várias cidades, em vários lugares, ouviam os discípulos falar. O que é que isto significa? Significa que Jesus Cristo veio para salvar todos os homens e todas as mulheres de toda a terra, de todo o planeta. Continente africano, continente latino-americano, continente asiático, os 5 continentes. Inclusive os outros planetas que, se lá houver vida, também estes planetas, os habitantes daqueles planetas, das galáxias e companhias limitadas, são alvos da salvação, porque o nosso Deus é o Deus criador de tudo quanto existe. Então todos nós somos alvos da salvação, operada por Cristo nosso Senhor. E quem nos mostra essa dimensão, quem nos revela tudo isso, é o Espírito Santo. E por causa disso, é que todos nós somos convidados a partilhar, como nós ouvimos na segunda leitura. Existe um único Espírito que capacita a todos, cada um segundo as suas capacidades, as suas qualidades. Não existe sabedoria, não existem ignorantes ou sábios. Uns são ignorantes, outros são sábios. O saber é dimensionado, cada um segundo as suas capacidades. Por isso é que existem os dons do Espírito Santo. Uns são sábios, outros Deus lhes deu a capacidade de interpretar as línguas, de falar muitas línguas. Uns são mais fortes em dar conselho, outros têm a ciência, outros são piedosos, outros são caridosos. Enfim, cada um deve desenvolver as suas qualidades e as suas aptidões, mas tudo isso em benefício da comunidade. Assim, cada um de nós tem que pôr a render os seus talentos e colocá-los ao bem da comunidade. Paulo vai dizer que a igreja é como um corpo místico, que tem vários membros. E todos nós, embora sejamos muitos, formamos um único corpo em Cristo Jesus, que no dia de hoje derrama sobre cada um de nós o Espírito Santo. Vamos então continuar a nossa celebração, esperando vós ficarem bem alto. Espírito Santo, vindo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor, para que nós possamos nos acolher uns aos outros, para que nós, como filhos e filhas, caminhemos de mãos dadas na solidariedade, na comunhão, no serviço, na partilha. É este o Espírito do Pentecostes que estamos a celebrar no dia de hoje. Coloquemos-nos em pé. Oramos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador